Estamos no dia 27 de março de 1977, na ilha de Tenerife, parte das Ilhas Canárias. O aeroporto de Los Rodeos, normalmente um local tranquilo e secundário, está vivendo um dia de caos sem precedentes. Uma densa neblina desce das montanhas, engolindo a pista e reduzindo a visibilidade a quase zero. O ar está pesado, não apenas de umidade, mas de uma tensão crescente que paira sobre o asfalto. O motivo desse caos não nasceu ali. Horas antes, uma bomba explodiu no aeroporto principal de Gran Canária, forçando o desvio de dezenas de voos para o pequeno e mal equipado Los Rodeos. O pátio de manobras, projetado para um fluxo modesto, agora está abarrotado de aeronaves de todos os tamanhos, transformando o local em um estacionamento gigante e desorganizado, um quebra-cabeça de metal e combustível. Entre os gigantes de aço forçados a esperar, dois se destacam: o voo KLM 4885 e o Pan Am 1736. Ambos são Boeings 747, os colossos do céu na época, repletos de passageiros ansiosos para chegar aos seus destinos de férias. Suas tripulações, experientes e respeitadas, estão sob imensa pressão para continuar a viagem, lidando com restrições de tempo de serviço e o crescente cansaço. O comandante do KLM, Jacob van Zanten, era o piloto mais experiente da companhia, um verdadeiro garoto propaganda da aviação holandesa. Ele estava ansioso para decolar e voltar para casa. Do outro lado do espectro, o capitão da Pan Am, Victor Grubbs, um veterano de guerra, observava com preocupação o cenário se deteriorar, sentindo que cada minuto no chão aumentava o risco de algo dar errado naquele dia. Nenhum deles imaginava que, em vez de esperarem lado a lado, estavam, na verdade, alinhados em uma trajetória de colisão invisível. A combinação de neblina, superlotação e uma série de pequenas falhas de comunicação estava prestes a criar as condições perfeitas para o que viria a ser conhecido como o desastre de Tenerife, a maior catástrofe da história da aviação, um evento que mudaria tudo para sempre. Com a autorização para taxiar, os dois 747 começam a se mover lentamente pela pista de taxiamento congestionada. A torre de controle, operando sob estresse e com visibilidade nula, instrui o avião da Pan Am a sair da pista principal em uma taxiway específica para permitir a decolagem do KLM. Contudo, a manobra em uma pista tão estreita para um 747 era extremamente difícil e arriscada. Enquanto o avião da Pan Am procurava a saída correta na neblina, o impaciente comandante do KLM já estava alinhando seu enorme 747 na cabeceira da pista, pronto para decolar. Ele estava no limite de seu tempo de voo permitido e cada segundo de atraso significava complicações legais e logísticas para a companhia aérea. Essa pressão temporal se tornaria um fator decisivo nos eventos que se seguiriam. Então, um momento crucial acontece. O copiloto do KLM informa a torre que eles estão prontos para a decolagem. A torre responde com as instruções de rota a serem seguidas após a decolagem, mas não dá a autorização explícita para decolar. A frase padrão seria "Cleared for takeoff" ou "autorizado para decolar". Essa frase nunca foi dita pela torre de controle de Tenerife naquele momento fatídico. Simultaneamente, o rádio do cockpit da Pan Am transmite: "Ainda estamos taxiando na pista". Por uma infeliz coincidência do destino, essa transmissão crucial ocorre exatamente no mesmo instante em que a torre responde ao KLM. As duas mensagens se sobrepõem, criando uma interferência, um chiado agudo que obscurece parcialmente ambas as comunicações na cabine do avião holandês. Eles não ouviram o aviso claro da Pan Am. Acreditando ter recebido a autorização que tanto esperava, o comandante Van Zanten toma a decisão fatal. Ele empurra as manetes de potência para a frente e o gigante de 400 toneladas começa a acelerar na escuridão enevoada.
Mal sabia ele que a poucos metros à sua frente, ainda invisível na névoa, estava o outro 747, transformado em um obstáculo mortal e imóvel na pista. Para entender como uma tripulação tão experiente pôde cometer um erro tão grave, precisamos mergulhar no contexto da aviação dos anos 70. Naquela época, a hierarquia dentro da cabine de comando era extremamente rígida. A autoridade do comandante era quase absoluta, uma figura paterna e inquestionável. Desafiar uma decisão do capitão, especialmente um tão renomado como Van Zanten, era algo impensável para um copiloto. As gravações da Caixa Preta revelam um diálogo arrepiante. O copiloto do KLM expressa uma leve dúvida, perguntando se o avião da Pan Am já havia saído da pista. O comandante, focado e determinado, responde com um sim confiante e continua os procedimentos de decolagem. O engenheiro de voo também ouviu a transmissão da Pan Am e questionou, mas a certeza do comandante silenciou qualquer oposição mais forte. Outro fator cultural crucial era a linguagem. A comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo ainda não era tão padronizada globalmente como é hoje. Frases ambíguas e o uso de terminologias não padrão eram comuns, especialmente sob pressão. A resposta da torre, "Ok, aguarde para a decolagem, chamarei você", foi interpretada pelo KLM de forma trágica e completamente equivocada em meio à interferência de rádio. A própria infraestrutura do aeroporto de Los Rodeos contribuiu para o desastre. Era uma instalação regional, sem radar de solo, uma ferramenta que teria permitido aos controladores ver a posição exata das aeronaves na pista, mesmo através da neblina densa. Eles operavam às cegas, confiando unicamente nas comunicações de rádio para construir um mapa mental de onde cada avião estava, um mapa que se provou fatalmente incorreto. Essa tempestade perfeita de hierarquia rígida, comunicação falha, tecnologia inadequada e pressão psicológica criou um ambiente onde um erro não era apenas possível, mas quase inevitável. Cada pequeno elo quebrado na corrente da segurança se somou, um após o outro, levando a uma consequência de magnitude inimaginável. Um impacto que seria sentido em cada aeroporto e cockpit do mundo. Dentro da cabine da Pan Am, a tripulação percebe as luzes de pouso do KLM surgindo na neblina e acelerando diretamente em sua direção. O pânico toma conta. O capitão Grubbs grita ordens desesperadas, virando o avião bruscamente para a esquerda, tentando tirar o máximo possível da aeronave da rota de colisão. Cada centímetro contava, cada segundo era uma eternidade, enquanto o monstro de metal se aproximava. Na cabine do KLM, a realidade se impõe tarde demais. O copiloto grita ao ver o 747 da Pan Am bloqueando a pista. O comandante Van Zanten, percebendo o erro catastrófico, executa uma manobra de último recurso, puxando o manche com toda a força para trás, tentando decolar por cima do outro avião. A cauda do seu 747 chega a raspar no asfalto, deixando um rastro de 20 metros de faíscas. O avião holandês consegue sair do chão, mas não o suficiente. A parte inferior de sua fuselagem e os motores colidem violentamente com a parte superior do avião da Pan Am, a uma velocidade de quase 300 km por hora. O impacto rasga o teto do 747 americano, causando uma descompressão explosiva e iniciando múltiplos incêndios. A cena é apocalíptica, um inferno de metal retorcido e querosene em chamas. O avião da KLM, agora gravemente danificado, permanece no ar por mais alguns instantes, voando cerca de 150 metros antes de perder a sustentação. Ele então mergulha e se choca contra a pista mais adiante, deslizando por centenas de metros em uma bola de fogo gigantesca. A explosão subsequente é tão intensa que sela o destino de todas as 248 pessoas a bordo, sem deixar um único sobrevivente.
No local do primeiro impacto, o avião da Pan Am está em chamas. Milagrosamente, devido à manobra evasiva do capitão, uma parte da fuselagem permaneceu intacta, permitindo que alguns passageiros e tripulantes escapassem da carnificina. Dos 396 a bordo, 61 pessoas conseguiram sobreviver, testemunhas de um horror que desafiava a compreensão humana e que mudaria para sempre a face da aviação. O saldo final do desastre de Tenerife foi de 583 mortos, marcando-o como o acidente aéreo mais letal da história. A investigação que se seguiu foi uma das mais complexas e abrangentes já realizadas, dissecando cada segundo, cada palavra e cada decisão que levou à catástrofe. A culpa inicial recaiu sobre o comandante do KLM, mas a análise profunda revelou um sistema com falhas muito mais amplas. A principal consequência foi uma revolução completa na cultura e nos procedimentos da aviação. O conceito de Crew Resource Management, CRM, ou Gerenciamento de Recursos da Tripulação, nasceu diretamente das cinzas de Tenerife. O CRM treina as tripulações a trabalharem em equipe, incentivando copilotos e engenheiros de voo a questionarem decisões e apontarem erros, independentemente da hierarquia ou da experiência do comandante. A comunicação também foi transformada. A fraseologia padrão da aviação tornou-se rigorosamente obrigatória em todo o mundo. Termos ambíguos foram eliminados. A instrução take off, decolar, só pode ser usada em duas situações: na autorização para decolar e no cancelamento da decolagem. Para qualquer outra situação, usa-se a palavra departure, partida, evitando qualquer possibilidade de mal-entendido. O silêncio no rádio se tornou ouro. Hoje, quando entramos em um avião, estamos mais seguros por causa do que aconteceu naquele dia nublado em 1977. As lições aprendidas com o desastre de Tenerife foram escritas com sangue, mas salvaram incontáveis vidas desde então. É um lembrete sombrio de que em sistemas complexos, pequenos erros de comunicação e falhas humanas podem ter consequências devastadoras, uma lição que transcende a aviação. Essa tragédia nos força a refletir. Quais práticas ou comunicações em nossas vidas hoje, que consideramos normais, parecerão perigosamente arriscadas para as gerações futuras? O desastre de Tenerife não é apenas uma história sobre um acidente de avião. É uma parábola sobre a falibilidade humana e nossa constante busca por segurança. Se você se interessa por histórias que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e comente qual outro evento histórico você gostaria de ver aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar seu like para que histórias como essas sejam contadas. Nos vemos no próximo vídeo.